Tá gravando já. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Alberto começa aí, né, Alberto? E aí você. Vamos lá. Então vamos lá. Só que o Sérgio vai ter que passar o direito para o Jorge poder abrir a apresentação lá. Ih, aí Não, aqui agora eu onde é que... consigo. Ah, Pega aí. não, aqui eu consigo. Deixa eu ver. Ah, não, Entra aí. do Sérgio não dá, não. Tem que. Onde é que eu faço isso agora? 3 pontinhos, galeria Lá no share view. screen, deve ter lá habilitar para outros lá. Onde? Share screen? Ah, tá aqui. Mas é na setinha do lado. É na setinha do É, lado. setinha do lado. É. É. Deixa eu trocar aqui os óculos. Pior que eu fiz um óculos novo, não ficou legal e entrou a pandemia, então não voltei lá. Múltiplos participantes, pronto. Vê se consegue agora. Agora foi. Peraí. Deixa eu só botar aqui para rodar. Capturar a tela. E aí, vocês conseguem ver a tela? Tá legal. Estou vendo aqui. Legal. Estou vendo também. Opa. Beleza, vamos lá então. Hoje é o terceiro encontro sobre a governança do futuro, das cidades do futuro, né? A gente teve o primeiro encontro com a apresentação do João Brenta, sobre o projeto 2030 Santa Rita de Sapucaí. Depois tivemos a segunda apresentação do Sérgio sobre diretivas da ONU, um pouco da evolução, né, das diretivas para Os cidades, ODS, né? ODS, né, e coisas que estão acontecendo agora, inclusive, para repensando essas diretivas e discutimos isso. E hoje, então, o Jorge vai falar sobre governança de redes colaborativas, que é o que a gente tem aqui no Renacidade, né? Em cima de materiais que ele assistiu na rede e estudou aí. E aí nós temos uma previsão, então, para a semana que vem da Lígia, se tudo der certo, para falar de Basic Income, renda básica, né? E depois temos uma outra proposta para o dia 10 de junho, que ainda está em andamento, que não está confirmada, mas tudo indica que sim. Também falando sobre assuntos relacionados à governança. Ainda temos um último encontro que deve ser, não sei se teremos mais sobre governança, ou se encerraremos, né? Devemos ter um último com relação a ajudar na fase 4 do Plano 2030, que é a fase de como os cidadãos vão se engajar no projeto e como que vai ser a governança desse projeto. Enfim, é uma quarta fase do Plano 2030. Então, a gente deve ter um encerramento nesse dia com essa retorno a esse tema e tudo que foi falado, tentando convergir, né? Meu desafio aqui, eu acho que também é de todo mundo, é tentar juntar tudo, né? Nada trivial, né? Juntar todas as ideias que estão aparecendo, mas se a gente quer trabalhar com governança de novos modelos de governança do futuro para as cidades, a gente precisa fazer um esforço aí de, a partir desses nossos brainstorms, dessas apresentações, né, a gente correlacionar tudo isso e tirar princípios, né, diretivas para ações e planos, né, de ação, e até para ajudar nesse processo de construção de agências, como o João comentou, né, o Brenta comentou, ajudar nos processos de melhoria dos índices da ONU, né, e a governança distribuída, descentralizada, que é o que o Jorge vai falar. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para ele. E aí eu acho que a gente está aí, minha ideia é se a gente conseguir terminar umas 21, porque eu preciso realmente sair. Vamos ver se dá para deixar um tempinho para discutir também, né, Jorge? Aí, Opa, com certeza. vai ser breve para a gente ter um tempo para discussão. Bola é tua. Opa, obrigado. E complementando também que o Ivan tinha pedido, tem também da TISE, né? Depois tem que ver com ele aí,
para vocês verem, né, que ela vai falar dessa parte aí também, colaborando aí. Ela é da fluxonomia, né? E do The Forest também. E está aí com a gente na rede. Como a gente trabalha em rede, Jorge, se você quiser fazer o convite para o dia 17, fica à vontade, você faz o convite para o dia 17, para ela apresentar aqui, você já conhece os moldes porque você está fazendo aqui hoje, e aí só me fala depois para a gente fazer a arte, né? Pra fazer a arte e divulgar, né? Tá bom? Amanhã eu confirmo com ela e a gente fala pelo zap. Aí bota dia 17 de junho. Isso. Então vamos lá, gente, que a nossa agenda é longa, né? Tomara que o pessoal vá chegando aí para poder acompanhar. Então vamos falar um pouquinho dessa questão das redes colaborativas, né? Como é que ela pode estar integrando para poder fazer a diferença nesse contexto, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Margarete. Então, esse é o conteúdo, né? É baseado exatamente nessa experiência, né? Naturalmente, cada uma dessas etapas aí, né? Na verdade, com esse material que eu separei, que a gente vai disponibilizar lá junto com o vídeo para o pessoal poder ver, dava para a gente fazer um workshop, né? De um dia inteiro e ia faltar coisa para a gente fazer, né? Mas eu espero passar brevemente, né? Da melhor forma. Vou tentar manter um ritmo para justamente a gente conseguir no final debater bastante, né? Infelizmente a gente teve esse contratempo aí no início, mas não acredito que vá comprometer de maneira geral, não. Se vocês tiverem qualquer problema para ver a tela aí, vocês me falam, tá bom? Ok. Bom, então a gente ia fazer uma dinâmica, né? Porque a gente vem muito acelerado, então eu acho que é importante a gente se concentrar, né? Nessa correria aí. Até o Mesquita falou isso semana passada. Nós fazemos tantas lives, tantas coisas juntas, né? E aí você chega até você se climatizar, demora um pouquinho, mas a gente já teve esse bate-papo aí, mas não vai faltar oportunidade para a gente falar. Então, a primeira coisa aí que é importante a gente começar estar com a mente aberta, né, no sentido da gente estar proposto para o novo, né, para as mudanças de paradigma, né, que é o que a gente vem sempre fazendo, porque essa diversidade cultural, né, essa mudança de mindset, né, que é o grande desafio desse contexto todo, né? Porque a gente vai passar por aqui, a gente vai ver que tem várias técnicas, tem várias metodologias, tem várias ações que já vinham, né? Que para muitos é novo, mas para a gente que já vem estudando, já vem acompanhando, nós aguardávamos ansioso pela oportunidade de botar na prática, né? De fazer tudo isso. E esse é o desafio maior desse contexto todo. Então, a gente tem que pensar, né? Deixar para trás o que a gente pensava e começar a pensar para frente, né? Bom, quando eu comecei a fazer o material, né, até por exercício que a gente sempre fez no laboratório, né, eu comecei a botar as ideias e aí começou a sair essa imagem aí, né? E aí eu falei assim, nossa senhora, não vai dar certo, né? É muita informação para a gente fazer. E aí, mas a questão da governança é justamente esse universo mesmo aí de possibilidades. E quando você pensa nisso voltado para a abundância, naturalmente isso exponencializa. Então, o que eu fiz foi o seguinte, na verdade, todos esses conceitos e todas essas pessoas aqui, né, já deixando agradecido aí o compartilhamento do material que a Zil deu, que a gente pegou nos encontros para poder ser possível fazer essa apresentação aqui, né? Eu deixei todas as referências, né, por força de hábito lá no finalzinho, porque certamente vai ter muita dúvida, o pessoal vai querer buscar mais informação
Então, no último slide tem a referência de todo o material que eu usei para poder a gente trabalhar para essa apresentação, né? Bom, então, o que foi bom, né? Foi bom e foi ruim. É que o Covid deu uma aceleração nesse processo, né? Então, coisas que iam ser para 5, 10, 15 anos, quiçá, agora foi para 3 meses, 1 ano e 3 anos, né? E se você perguntar a qualquer CEO do mundo, em qualquer lugar, ele não tem condição de saber nada com de 18 meses, né? Ou seja, como a gente fala, deu um reset no mundo, todo mundo, né, se igualou, que acho que era, como a gente fala aqui no Rio, quando dá aquela freada no ônibus que está cheio, que dá aquela ajeitada, né? E agora o pessoal está começando a se ajeitar para poder seguir. E aí, para nós que já vemos estudando, para muita gente que já vive em rede, é uma oportunidade ímpar, porque isso encurtou, né, essa ponte. E aí a gente só teve que aprender a se integrar rápido para poder fazer. Mas por isso que eu, antes de falar, né, eu queria que vocês prestassem muita atenção no decorrer da apresentação, que vocês vão perceber algumas sutis consciências, né, que vai ter com cada uma dessas coisas que eu vou falar, e que vai culminar no case que a gente vai falar e no debate que com certeza vai ser muito rico. Então, a gente vai dividir mais ou menos nessas 3 partes, uma parte de contextualização, porque muita gente que pode ver o vídeo não está ambientado com tudo isso, né? Uma parte de um estudo de caso, e aí a gente debater sobre isso, tá? Bom, então, o contexto para se realizar a governança passa aí por esses 9 itens, né? Ou seja, na minha visão, né, e em tudo que eu consegui compilar desse material, dessas interações com o pessoal, né? Ou seja, a gente vai falar um pouco de teoria U, de holacracia, sociocracia, de Agile, Scrum, Management 3.0, rede colaborativo, fluxonomia, leis sistêmicas e mercados e empresas que curam, né? Que é o que hoje se fala melhor, e o nosso case vai mostrar muito bem isso aí, né? Bom, então vamos começar essa caminhada, prestar atenção nesses detalhes, porque esses detalhes vão ser fundamentais para a gente entender a importância desse contexto, né, que nós vamos apresentar, porque como aquela imagem inicial lá, né, do mapa mental, aquilo tudo é que torna possível, né? Eu assisti umas palestras da Singular University e tudo, quando ele falava, discutindo sobre a holacracia, né? Onde justamente o pessoal estava falando exatamente isso. Aí as empresas que já fizeram, elas voltaram, aí você não, todo mundo que implementou não quis voltar mais. Mas o que não deu certo? Quando não deu certo foi que não foi feito direito, né? Ou seja, não é um modelo perfeito, mas se você não prestar atenção à peculiaridade de cada um desses conceitos que a gente vai passar aqui, você não consegue. É óbvio que no mundo real a gente tem que fazer adaptações, né? Porque cada um tem um contexto, né? Mas essas adaptações têm que ser voltadas para esses propósitos que a gente vai falar aqui, né? E aí vem o Orton, que fala da teoria U, né? Esse desenho aí é da nossa queridíssima Exil, né? Onde ela demonstra essa passagem, né? O que ele defende em linhas gerais, né? Que você faça o futuro, mas de coração aberto, né? Olhando daqui para frente, né? Não se baseie no passado, né? Olha do que você está do presente para frente. Mas para você olhar do presente para frente, você tem que reiniciar. E é exatamente esse momento que nós estamos passando, né? Onde você vai co-iniciar, né? Na verdade, não é reiniciar, é co-iniciar, né? Vai co-sentir, né?
vai perceber a sua presença, que até foi o livro que originou, né? Essa caminhada dele, e aí você começa a cristalizar, prototipar, criar, e aí você consegue evoluir nisso, né? E como a gente fala, isso não é uma coisa nova, porque essa aí já é a quarta teoria voltada para esse contexto, né? De gestão de uma maneira geral. Então, primeira coisa, né, naturalmente eu não vou me aprofundar em todos os slides, mas vou chamar atenção em alguns para poder fazer. Então, perceba que ele sempre coloca essa questão, né? Eu e a natureza, eu e os outros, eu e eu, né? Ou seja, essa parte aonde nós temos a divisão ecológica, divisão social e a espiritual e cultural. Então, essa aí já é a primeira dica. Vamos começar a prestar atenção nesses detalhes aí, né? Bom, e aí, de uma maneira geral, né, o que acontece? O que é o cocriar, o sentir? É exatamente a parte de cima é o passado, né? São as ausências, é como a gente coloca em alguns outros contextos, que seria a escassez. E a parte de baixo seria a parte da abundância, vamos dizer assim, né? Que faz esse download, né? Ou seja, vamos estar de coração aberto, né? A rede precisa que isso esteja. Você tem que estar com a mente aberta, tem que estar com o coração aberto, tem que estar com a vontade de fazer aquilo. E para isso você tem que ouvir, né? Nossos pais não sempre falavam isso. Ouve, né? Você tem dois olhos, dois ouvidos e uma boca. Então, ouve, presta mais atenção e fala menos para você aprender. Então, acho que traduzindo aqui para nós do Brasil seria mais ou menos isso, né? E aí ele bota esse processo de como a gente pode fazer isso de uma maneira muito salutar, né? O pessoal tem feito um trabalho muito legal a respeito disso e aí a gente vai aprendendo com essas técnicas como vai fazer isso, né? Entrando, vamos dizer assim, como a gente brincava no laboratório, né? Olhando a Matrix de dentro para fora, né? Então, é muito dessa questão pessoal, né? Isso é uma coisa que está muito latente, né? Olhar para dentro de mim mesmo antes de eu falar do outro, né? De eu perceber, de eu olhar, de eu analisar essa questão como um todo, né? Então, você fazer o quê? Pensar num sistema novo de aprendizado, de novas infraestruturas democráticas, mais direto, distribuído, né? Que você tenha mais diálogo para essas coisas, né? E um ecossistema, né? Não é um ecossistêmico, né? Não é você chegar aberto para o outro, né? Porque você já sabe o que você tem, né? Mas você tem que saber, poder captar o que o outro tem para você poder interiorizar, e aí você sim, né? É como a gente fala no laboratório, e às vezes o pessoal fala assim, pô, mas você é de tecnologia, você é de telecomunicações, o que tem a ver, né? Você está falando dessas coisas? É porque, na verdade, tudo isso tem um contexto com as coisas que a gente estuda em telecomunicações e rede, né? Porque é justamente essa questão, né, do SaaS, vamos dizer assim, né? Tudo como serviço, né? Mas tudo como serviço tem uma política que você tem que saber quais são os serviços que estão disponíveis, né? Para que aí sim você possa se associar a esses serviços e usufruir deles. Então é mais ou menos isso, né? Vindo para o lado da engenharia, para o lado mais técnico, é exatamente isso que ele propõe de uma forma mais humanizada, né? E ele é visto como uma questão de administração, né? Então esse aí, né, do ego ao eco, é exatamente isso, né? Para que a gente esteja mais aberto. Bom, e aí entra aqui um pouquinho, né? Do Instituto, teve um evento e que exatamente foi discutido nesse embasamento que eu estou falando para vocês, né? E aí você vê que já entra lá a self-organization, né? Que é uma coisa que a gente discute muito na área técnica, e aí a gente começa a ver essas coisas se interligando, né? Elas se integrando, né? Para poder fazer isso.
tornar possível todo esse aparato. E a gente começa a perceber, né, a interoperabilidade dessas coisas, e aí a gente vai começar evoluindo. Então, já fica a primeira dica aí, né, com a percepção dessas questões. E aí a gente tem que começar, agora que a gente já entendeu, né, qual é o sentimento que a gente tem que ter no coração, como a gente tem que se postar sobre isso, e a gente tem que começar a pensar nos métodos, né? E aí o primeiro é holacracia, que acabou sendo abrasileirado o nome, né? Porque o nome em inglês é holograx, né? E no Brasil é holocracia. E aí acabou ficando essa mistura e se aportuguesou essa palavra. Mas o que é importante aqui da holacracia, né? É justamente essa possibilidade de você ter autonomia, ser auto-organizado, né? Porque esse termo holo já tem desde 1967, já existe isso, né? Então, já é uma coisa conceituada e bem conhecida. E quando você começa a estudar, você vê que tem muitas empresas no mundo que já trabalham, tem alguns países que já vivem nessa questão, né? E como é que é? Você não tem mais, né? E aí já é a primeira deixa, você não tem mais cargo, você não tem mais formação, você tem papéis, né? Você tem papéis, você tem propósito e você tem círculos que tornam isso possível, dessas integrações, né? E aí cada círculo enxerga os seus papéis, o seu propósito e trabalha aquilo ali de uma maneira bem orgânica, né? Bem livre para que você faça a evolução necessária nesse contexto, né? Para que isso tudo? Para que você se sinta inteiro, para você se sentir parte daquilo, porque aí tem o propósito. E aí esse propósito é que te dá a garantia, te tira todas as inseguranças. Por quê? É tudo transparente, né? Todo mundo está vendo, tá todo mundo aí, não tem desconfiança, né? O cara sabe que vai fazer porque ele sabe que você está no mesmo propósito que ele, que vocês crescem. Então muita gente acha, isso não vai dar certo. Não dá certo porque você não faz, porque você tem desconfiança. Porque se você acreditar, se você seguir dentro do propósito da holacracia, vai dar certo. Ele vai funcionar, né? É exatamente o que a gente está falando. Quem algum dia imaginou que a gente ia trabalhar com essa quantidade de home office? E hoje em dia, né, não se fala mais em outra coisa, né? Então, quem imaginou, né, tá dando aula de casa para 50, 100, 200, 300 pessoas, né? Então, os modelos vão mudar. No início, vai ser 15 dias, 20 dias, mas aí já passou um mês, já passou 2, já passou 3. Vai passar 3. Se você já conseguiu 3 meses, já era, filho. Acabou aquilo lá e agora como é que eu vou fazer isso aqui, né? Então, essa passagem, né, que esse conceito da holacracia traz, é exatamente isso, né? De que é possível, acredita, e que isso traz grandes resultados, né? A gente vai ver isso mais à frente. E aí, dentro desse contexto, ele tem um escopo para que se trabalhe a governança dentro da holacracia, né? Ou seja, você define, cria e remove esses papéis dentro de círculos e subcírculos, né? Cria essas políticas. As políticas são aqueles pares que estão junto, que determina que é o que é melhor para eles, né? Trabalhando em conjunta, e aí você realiza os papéis eleitos, né? Então, num dado momento, vamos dizer, né? Vamos falar assim, o Albert não tem cargo, né? Então, o Albert é responsável por isso e o Jorge é por isso, né? Agora o Jorge nisso aqui vai ser por isso. Então, não tem essa questão da hierarquia. Essa questão da hierarquia é uma coisa da nossa cabeça, que nós viemos dessa cultura, né? Mas a holacracia, ela quebra essa mudança, né? Então, ela te dá uma outra forma, um outro ambiente de trabalho. E é daí que você começa a ter os bons resultados e você consegue a definir os processos que vão ser trabalhados em cada um desses círculos, e ter um círculo maior que é comunicado,
dessas coisas, onde toma as decisões, onde se entra no consenso disso, e aí todo mundo continua na harmonia horizontal disso. Tá? E aí a gente vai começar a pensar na sociocracia. A sociocracia também ela é muito simples. Ela tem 7 princípios. Primeiro, a eficácia, depois o consentimento, né? Esse é um grande diferencial. O consentimento é aquilo que você... É como se fosse uma negociação, né? Só que todo mundo entra, não é maioria, não existe maioria. Ah, ganhamos pela maioria. Não existe isso. Né? É o consentimento. Você consente que seja feito daquela forma porque você acredita que com as argumentações de todo mundo, né, aquilo é o melhor para que você alcance aquele propósito. É que nem a questão de ser justo. Quando você é justo, muitas vezes você vai contra você mesmo. Porque você, para ser justo, você tem que pensar no próximo. E aí já começa a tangenciar com a questão do U. Né? Mas eu estou dando as dicas e a gente vai falar mais lá na frente. Então, a questão da transparência, a questão da ciência, do empirismo, né? a melhora contínua disso, porque a cada dia, a cada momento que você fala, será que a gente está fazendo melhor mesmo? Né? Será que essa é a melhor forma que a gente está fazendo? A gente está conseguindo ser produtivo com isso? Né? Mas por que tem essa tranquilidade de feedback? Porque você tem equivalência, todos são iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, não tem título, tem competências, tem papéis, tem informações que você tem. E uma naturalidade na responsabilidade. Você não precisa cobrar, você não precisa fazer. Ele sabe o quanto que aquilo faz parte do propósito dele. Né? Bom, e aí nos leva para a gente começar assim, mas como é que eu vou fazer isso tudo com agilidade? E aí a gente conhece, né? É aquela questão, né? Esse é um grande aprendizado do mestrado com o Albert, com o Estevão, com todos os professores que eu tive o prazer e a honra de trabalhar, que é exatamente não ouça de qualquer coisa. Qual é a fonte? De onde é que vem? É baseado em quê? Né? O que está sendo dito? Né? Acho que esse é o grande aprendizado. Então, muita gente ouve o que é ágil, o que é ágil, o que é ágil, mas as pessoas não sabem, porque acham que é moda. Só que isso não é uma moda. Né? Isso é um contexto que existe. Né? Um contexto que diz o quê? Né? Que você tem que ter indivíduos e interações mais que os processos e as ferramentas. Né? Ou seja, você pode ter milhões de ferramentas galácticas, mas se você não tiver um indivíduo, se você não tiver aquela interação, nada adianta. Né? Eu posso fazer o que eu quiser, onde eu quiser, mas às vezes é mais fácil você dar uma ligada do que ficar fazendo no Zap. Né? É tão simples assim, uma coisa, né, que eu aprendi muito, que Alberto sempre me chamou a atenção, foi assim, pensa simples, faz simples. O simples é simples. É mais ou menos isso. Né? Não pensa em coisas complexas para você poder fazer. Pensa no simples, que vai ser. Né? A questão aí, o software de funcionamento, mais do que uma documentação ampla. Né? Ou seja, aí a gente já pode começar a levar para muitas coisas que está sendo dita, que é de soft skill, né? Hard skill. Então, o software aqui não é o software, só o software. Né? A gente tem que transcender essas compreensões. Né? Dentro do mesmo contexto, sem mudar a base. Ou seja, faça o que tem que fazer, né? Mas não se preocupe tanto com a documentação para você deixar de fazer. Não adianta você deixar de fazer, não, tem tudo escrito, veio aqui, mas eu não fiz nada. Então não adianta. Então é o equilíbrio. Né? É melhor o mais ou menos feito do que o excelente no papel, né? Como a gente às vezes costuma dizer. Né? Colaboração com o cliente é exatamente essa negociação com os contratos. Né? Não veja aquele que você está servindo. Né? Vou começar a colocar já na linguagem para vocês começarem a entender onde que a gente vai chegar com essa conversa toda. Né? Pense sempre, né, numa cadeia de processo. Né? Eu consumo de alguém e alguém consome de mim. Né? Então, pense no seu cliente. Quem é o seu cliente? Quem consome de você? Ou de quem você é consumido. Né? E aí você começa a negociar esses contratos. O que são contratos? São esses entendimentos. Olha, eu não consigo fazer assim, mas eu posso fazer assim, vamos fazer. Né?
quem fez o melhor contrato do mundo? Bill Gates, né? Ó, eu não sei como é que isso vai ficar bom, mas olha só, prometo para você que eu vou atualizar todo dia, né? Então é isso. E se tornou o homem mais rico do mundo com isso, né? Responder às mudanças mais do que seguir plano, né? Tem aquela palestra que eu acho que eu até coloquei lá para vocês do monge, né? Acho que simplifica muito isso. Não quer dizer que você vai fazer as coisas sem planejamento, não é isso, de maneira alguma, né? A questão é justamente o quê? Você tem um planejamento para te dar um norte, mas na hora que você vai chegar, olha só, acabamos de ter esse exemplo. Planejamos, fiz a apresentação, vimos a sala, passamos o dia todo falando, tudo planejado, convite no Facebook, no Instagram, em tudo que é lugar que era possível, nas pessoas que a gente chamou para poder participar, que fazia parte do The Forest, todo mundo não sei o quê. Tudo planejado, tudo certo, tudo beleza. Tivemos um problema para entrar na sala. E aí? E aí não faz? Não, estamos aqui demonstrando que a gente vai fazer, né? Nós tivemos que reinventar, não perder o contexto, né? Mas nós temos que fazer. Então, mas a gente tinha um planejamento a seguir. Nos reunimos, né? O Sérgio trouxe a solução, nós já mudamos, migramos, né? Tem perdas? Tem, mas também tem ganhos, porque nós estamos aqui. Então, é nisso que a gente tem que pensar. E aí tem os 12 mandamentos aqui, não vou verticalizar, mas tem alguns que são interessantes, né, da gente pensar, né, que, como eu falei, ó, da simplicidade, que os melhores resultados são emergentes, são de coisas auto-organizáveis, né, as pessoas envolvidas sempre em constante comunicação, né, aplicações funcionais à medida que tem progresso, né? Pô, conseguimos vencer isso, melhorou. O que a gente aprendeu com isso? Então, vamos crescendo, vamos melhorando, né? Então, esses mandamentos, né? Aceitar a mudança de requisitos. Então, todo mundo tem uma resistência enorme. Pô, mas eu já estava trabalhando tantas horas com isso aqui, né? Eu sempre falei, não é porque ele está aqui, qualquer palestra que eu falaria, eu mencionaria isso, né? Uma coisa que eu sempre admirei no Albert é a capacidade dele exatamente de fazer isso, né? De mudar essas mudanças. Ah, não é isso? O que eu preciso fazer? Né? É isso? Então, beleza, então vamos fazer. Mas para fazer, vamos fazer. Pula de um para o outro e deixa o outro para lá. E vamos em frente para poder seguir no que é necessário para que a gente possa fazer. Então, é isso que a gente tem que trazer. É isso que traz a exponencialidade, porque a gente não fica arrastando corrente com esse contexto todo, né? E aí a gente, dentro desse conceito de ágil, né, pensando com esse prisma que a gente está falando, aí surge o Scrum, que seria, né, como, né, o pessoal fala, essa esteira de produção, né? Agora, vamos entender bem esse contexto, né? Não necessariamente a gente tem que fazer isso. Isso é exatamente a questão do planejamento. É para você ter uma linha mestra para você seguir. Então, você faz lá os requisitos, né? Monta a sprint, aquele time vai executar aquela sprint. Por que essa questão da sprint? Né? O que é a sprint? A sprint é um esforço, vamos dizer, é um projeto compactado, né? Vamos colocar assim, aonde você vai pegar num curto espaço de tempo e vai executar aquilo tudo ali. Reuniões diárias, todo mundo trabalhando, envolvido, trabalhando naquilo ali, né? Onde você vai estar reavaliando. E aí você entrega alguma coisa, né, dentro daquela sprint, avalia como foi aquilo ali, faz a retrospectiva da sprint e faz. Mas, para tudo isso, o que nós temos que ter? Transparência, inspeção e adaptação. Olha aí sempre a trilogia de cada uma dessas coisas, o quanto são importantes, né? E com isso você ganha, né, a capacidade de realizar, de fazer, né? E todo mundo envolvido ali naquele propósito, né? Bom, você realizou, fez aquelas coisas todas, e aí, como é que eu gerencio tudo isso? Né? Como é que eu começo a gerenciar isso tudo? Né? Aí vem esse conceito do management 3.0, né? E é muito o que a gente passa na nossa vida profissional e acadêmica, né? No primeiro momento... Vou ficar de pé, vou sentar ali.
é onde você é o conceito antigo, né? Onde você vai lá, que você vai fazendo escorrência como trabalhador e tudo mais. Depois ele evolui para um crescimento profissional, né? Onde é a questão do colaborativo, onde você deixou de ser empregado para ser colaborador e tudo mais. E no que nós estamos vivendo hoje, né? Essa galera que trabalha com média, né? O Gino, uma galera fantástica, que faz um trabalho maravilhoso. Recomendo vocês depois seguirem essa galera, porque vale muito aprender, né? E aí, no Manager 3.0, qual é a proposta? É engajar as pessoas para envolver com o propósito do sistema de trabalho que você está fazendo, seja ele qual for, ou que você definiu no seu círculo, né? Vou começar a fazer as pontes, no seu círculo, para você poder trazer aquele resultado ali. E aí, dessa forma, né, o que vai acontecer? A prioridade com as pessoas que se comportam, se comportam e se relacionam vai ser sempre qual o propósito? Sempre fazer a coisa certa da forma certa, né? Então, essa que é a ideia. Todo mundo está imbuído com essa questão, né? Bom, já vimos mais ou menos a parte de gerenciamento, e aí vamos entender exatamente o que é uma rede colaborativa, né? Porque às vezes parece que é claro esse conceito e muita gente fala, mas eu já vi várias pessoas falarem, mas totalmente contextualizado, né? Eles têm uma ideia porque ouviram falar e viram, mas ninguém foi ver exatamente o que é, né? Então, por isso que eu trouxe essa reflexão, né? E de acordo com essa definição, que eu acho que é bem simples, né? Tem outras mais complexas, mas acho que essa é bem inteligível, né? Onde você tem capacidade de reunir indivíduos de forma democrática e participativa, né? Todos em cima de um fim. Olha a trilogia aparecendo de novo, né? Com a dinâmica de trabalho que suporta essas atuações, né? Então, o pessoal fala assim, pô, mas como é que vai dar certo? Dá certo porque está todo mundo se sustentando, não tem desconfiança, né? Está todo mundo ali imbuído, está todo mundo, né? A transparência traz essa facilidade de lidar com todo mundo, né? E aí acaba se caracterizando o quê? O significado do recurso organizacional para a construção e a estruturação social. Estruturação social aqui no sentido da sociedade que se cria com aquelas interações, né? E aí salve o nosso grande amigo Oswaldo, né? Que sempre colocava essa questão no Prospera, né? É exatamente isso, é a estruturação dessa sociedade que se forma com esse contexto, né? Bom, e aí abre esse mapa mental aqui, né? Como é que funcionam as redes de colaboração? E aí a gente volta, né, nessa parte da sustentabilidade, da aprendizagem, autogestão, da colaboração, da ajuda mútua, dos recursos, né, dos parceiros e principalmente do empoderamento das pessoas. Por quê? Porque todo mundo é igual, né? Então, é aquela questão, cacareje, né? Fale a respeito, coloque, diga para o mundo, né? Como a gente fala na questão de Smart City, de IoT, né? Coloca para o ambiente o que você tem. E as pessoas vão assinar contratos com vocês do mais diverso. Olha, eu quero só ler a temperatura. Não, olha, eu quero saber a temperatura e a medição, eu quero saber a medida. Então, cada um vai ser um serviço desse que do físico vai ser espelhado no virtual, e no virtual que vai se integrar essas coisas todas e o físico vai realizar. Então, mais ou menos, essa é a função da rede, né? Dessa rede de colaboração que ela acaba emergindo, né? E aí, essa questão, né, é também vista como uma rede epistêmica, né, e que tem a mesma questão. Por que eu trouxe essa definição mais específica? Né? Porque ela traz uma coisa muito legal, que é exatamente a rede social, a rede semântica que existe, né, e a integração dessas redes, né? E isso aí já começa a pegar lá da teoria Wood, tudo que a gente já falou até o momento,
né? Ou seja, ela vai integrando, ela vai fazendo, né? Ou seja, você cria essa rede social, você tem essa semântica desse contexto, dessa partilha de conhecimento, de informação que é natural entre os nós, e aí quando você integra essas coisas, você faz essa rede sociosemântica, que é a rede colaborativa em si, né? E aí ela vai começar a evoluir, né? Fibonacci não é por acaso, né? Nessa questão, porque ela vai exponencializar isso tudo nessas integrações. Por quê? Você vai ter mais percepção, você vai ter identificação, você vai ter reciprocidade, vai ter confiança e solidariedade, e que vai trazer essa cooperação, e é o que traz o ganho exponencial de tudo isso que a gente está falando, e que as pessoas às vezes não entendem como vai de 0 a 100 em 2 segundos. Né? É exatamente por causa dessa questão que não é 2 e 2 não vai dar 4. Né? 2 e 2 vai dar um número muito maior, né? 2 elevado a 4. Né? Ou seja, você vai exponencializando, botou mais 1, a 2 ao cubo, e assim sucessivamente. Tá? E aí, a gente já entendeu o contexto, já sabe, estamos nas redes, mas e aí? E a questão financeira? E aí a Lara, né, trouxe essa proposta aí, que é magnífica, né, da Tise, a Denise, são vários nomes, não vou me lembrar de todos, mas fizeram essa visão 4D. O que é a visão 4D? É justamente você relacionar, tirar desse plano bidimensional e botar num plano quadridimensional, né? E aonde você vai ver o que? A questão da gestão, a questão do resultado, a questão da infraestrutura e da matéria-prima. Né? Eu usei que esses são mais associados com esse contexto que a gente está falando. E aí é que começa a surgir a questão da economia criativa, a economia compartilhativa, de compartilhamento, né? Da colaboração e das multimoedas. Né? Ou seja, por que as multimoedas? Porque isso também vão ser várias coisas, porque cada um que assina um contrato é uma coisa diferente. Então, você pegar a escassez e jogar de lado, e você só vai viver na abundância, porque tudo você pode fazer. É tudo questão de como vai ser essa relação financeira. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero fazer um site. O outro quer aprender, mas não sabe, então vamos trocar. Então, a moeda é troca. Né? Então, você vai criando várias moedas, vai fazendo vários contextos. Né? O Sergião tem lá o Mumumba, né? que faz isso lá. Né? Então, e aí você vai fazendo, mas não deixa de coexistir com as outras. Né? Os comerciantes não deixam de se ajudar, o governo não deixa de ter o real, e aí essas coisas todas vão trabalhando em conjunto. E aí a espiral do fluxo 4D, ela tem 7 passos e tem 13 comos. Né? É óbvio, né? Naturalmente, a gente não vai passar por isso aqui. Né? A gente já vem estudando isso aí. Eu, particularmente, já vejo há quase 6 semanas e ainda não sei nada. Estou aprendendo, estou falando pouco que eu aprendi, assim como da teoria U e de tudo que a gente faz. Porque é isso, todo mundo está estudando, e aí quem sabe mais passa para o outro, você já bota no outro contexto, já traga outra visão, e a gente vai mudando. Mas o que é legal dessa espiral de perceber são as integrações delas, que é essa parte de comunicar. Né? Vocês podem perceber que cada passagem dessas aí tem a comunicação. Né? Ou seja, é que nem a questão da rede. Se você tem um dispositivo que não está virtualizado e ele não diz o que ele faz, quem é que vai contratar o serviço dele? Ninguém, porque ninguém sabe que ele existe. Né? Só vai a partir todo o contrato que é feito no ambiente virtual, ele parte do pressuposto de primeiro da oferta. E aí depois alguém vai procurar. Mas você pode estar ofertando algo que ninguém quer, tudo bem. Aí você, num dado momento, você para de ofertar. Mas você não tem que fazer algo para alguém comprar. Você tem que fazer, o que eu sou bom? Eu sou bom nisso. Então, eu vou oferecer isso. Então, alguém precisa disso em algum lugar. E aí ele vai te descobrir e você vai fazer.
né? Então, é aquela questão do ovo, né? Bota o ovo e conta para o mundo. Não é, olha só, é o contexto que a gente está falando. Não é o contexto de, eu sou melhor que o outro. Não, isso não existe nesse contexto, né? Ele respeita e ele honra isso, porque ele faz, todos nós temos que fazer isso. Então, ele honra aquilo ali. Ele vê que, nossa, que legal que a Margarete agora está fazendo isso. Olha só que coisa bacana, né? Então, você vê com alegria, você vê com prosperidade, você vê com abundância, né? E aí você começa, pô, Margarete, mas você está fazendo, se você fizesse assim, 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 pô, a gente não podia fazer isso. Ela, pô, eu não tinha visto isso. Então, vamos mudar esse serviço que eu vou fazer mais isso também. E aí as coisas vão construindo, né? Ou seja, parte do zero e vai construindo, e você vai se conhecendo e vai aprendendo e vai fazendo as trocas, tá? E aí, nessa sequência, já resolvemos uma questão financeira. Agora a gente tem que trazer o quê? O equilíbrio entre a equipe, né? Entre as pessoas. Ou seja, e isso é muito bem colocado por Bert Helling nas leis sistêmicas, né? Ou seja, aonde você tem o pertencimento, ou seja, você faz parte daquele ciclo, você faz parte daquela sociedade, você está integrado com aquelas pessoas, né? Você vai buscar o equilíbrio entre aquilo ali, né, que você está fazendo, né, a ordem, né? Eu nunca vou ser melhor que o Alberto, nem o Alberto vai ser melhor do que eu, nem, e vice-versa por qualquer um aqui, né, o Sérgio e tudo mais, né? Porque eu nunca vou ser nunca vou ser um melhor secretário lá em Maricá do que o Sérgio, porque ele já chegou primeiro. Né? Ele já tem mais vivência. É você honrar essa história da pessoa. Né? Não é você falar assim, eu faço isso há 25 anos, você tem que fazer por causa disso. Não, não é isso. Né? Porque ele vem com outro coração. Ele fala assim, poxa, olha só, eu estou aqui, conheço as pessoas, conheço isso aqui melhor do que ninguém. Cara, vamos trabalhar junto que a gente vai se exponencializar, porque eu acredito que a gente pode fazer assim. E aí a gente vai trocando ideia. É troca de ideia. Não é sobre. Ele não é melhor do que eu não sou melhor do que ele. Pode chegar um menino da escola e chegar para ele, abordar ele em algum lugar. Ô Sérgio, professor Sérgio, o Sérgio, já como o pessoal chama, olha, eu estava pensando aqui, tive uma ideia assim, 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 assado. Pô, posso conversar com você a respeito? Né? Então, e ele vai lá e vai ouvir, né? Vários CEOs estão fazendo eles falam mentoria inversa, né? O CEO faz mentoria com o estagiário da empresa, né? Porque ele traz aquela visão, a Oracle, o iFood, várias grandes mega empresas que estão rasgando dinheiro aí, né? Elas usam isso e dão certo e funciona, né? Então por que não pode funcionar aqui, né? Então é isso que tem. Essa é a questão da ordem, para que fique bem entendido. E aí ela traz essa perspectiva das leis aplicada à atividade, né? Ou seja, a relação do homem, olha aí, preste atenção de novo, do homem com o mercado, os sentimentos, os recursos, a sua história e os produtos que ele faz. E aí esses círculos vão se ficando intrínsecos, né? E aí você vê a necessidade da liderança pelo propósito, o desempenho diferenciado. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas o pessoal quando trabalha contigo produz tanto, eu tento fazer a mesma coisa, se a mesma coisa que você faz não dá certo, porque não vai. Né? O Alberto pode pegar todo o conhecimento de Nova Gênesis e falar assim, toma, Jorge, é para você que eu não quero mais fazer isso. Eu nunca na minha vida, nem daqui a 10 encarnações, eu vou fazer igual o que ele faz. Não tem como. Nenhum de nós fazer exatamente, porque cada um de nós somos um só, somos únicos. E essa experiência é que nos fazem diferente e que faz com que nós tenhamos uma percepção diferente desse contexto. E aí vem a grande sacada, né, que eu identifico, né? Eu fiz formação de coach também, sempre conversei isso com o Albert, né? Naquela época eu não sabia muito bem qual seria a ligação, mas hoje eu tenho muito claro disso. E aí vem a questão da constelação familiar. Porque se o cara chega no trabalho, né? No trabalho não, que nesse contexto não tem trabalho, tem o que você cuida, né?
você vai lá cuidar daquilo, mas você está cheio de questões, como é que você vai produzir? Não tem como. Você não aceita. Pô, o estagiário quer me mandar, eu sou pai de família, tenho um negócio, como é que pode isso? Tem idade para ser meu filho. Gente, acabou isso. Né? Esquece isso, extirpa isso da sua vida, porque é a lei da sobrevivência. Quem não aceitar tudo isso que eu estou falando, o Jorge pode ser maluco, como todas as outras redes que a gente faz. Quem não aceitar isso não vai sobreviver, não vai resistir aos novos tempos. Não vai, não tem como. Né? Não existe essa possibilidade disso acontecer. Né? Ele vai ser por um processo natural descartado. E aí vai entrar no que a gente vai pedir a Datis para falar, o futuro do trabalho, a renda única, porque essas pessoas são o que são, você também não vai mudar. Então você também tem que amparar. E aí tem que aparar isso de alguma forma. Mas elas não vão transicionar de um mundo para o outro. Esquece isso. Né? Mas como é que você faz com esse legado? Você tem que honrar, porque aquilo são indivíduos, são pessoas, são famílias, são vidas. Né? E aí você tem que honrar aquilo. E aí você tem que fazer todo esse processo que a gente passou aqui. Né? A tecnologia é apenas uma ferramenta, a gente cansa de falar. Né? O Brito sempre coloca isso. Né? Não veja a ferramenta, não veja assim, veja a tecnologia. Vocês estudam tecnologia. Né? Qual é a tecnologia que vocês estudam? É isso. A tecnologia não vai mudar nunca. Agora, as ferramentas, eu sei lá o nome, dá o nome que você quiser aí, Joãozinho das Couves, não sei o quê. Mas a tecnologia, ela existe por si só, ela é fundamentada na ciência, ela é comprovada, ela é escrita, experimentada e é tangível. Né? E os outros são produtos, nomes que vão derivar disso tudo. Né? E aí a gente chega nas empresas que curam, e eu acredito que por essa vivência exatamente de experimentar, né, da Nara, do Max, que sempre foi essa referência aí para nós, né? A gente falava muito, foi um prazer enorme a gente estar com ele aí em Santa Rita, no Hackathon, onde nós fizemos um painel lá com isso, que foi muito rico. Né? A gente já tinha uma admiração por ele, por se relacionar e conversar, e pessoalmente você vê. Mas é aquela coisa que eu sempre falo, né? Não tirando o mérito não deixando de honrar o que ele conquistou. Mas, gente, a pessoa que segue tudo isso que eu falei desde o início, como é que vai ser uma pessoa ruim? Pelo amor de Deus, não tem como. Né? É a pessoa aberta, colaborativa, que está fazendo. Né? Hoje mesmo eu tive um feedback muito legal, né? De um pessoal do grupo lá do Teoria U. Um rapaz me chamou e falou assim, pô, Jorge, queria conversar contigo. Eu falei assim, não, pô, fala aí, não sei o quê. Tá. Cara, que legal a tua atitude. Eu sempre vejo você postando um montão de coisas, sempre você aberto. Pô, eu queria conversar contigo, que eu tenho uma dúvida, assim, queria fazer. Olha só, né? Do nada não, entre aspas, né? Ou seja, é emergente, porque a pessoa te percebeu naquele ecossistema e falou assim, pô, eu vou ali, aquilo ali pode me ajudar, e eu fico feliz em poder ajudar, né? E qualquer um desse ecossistema pode estar, e ajuda pode vir de outro, né? Nossos avós, nossos ancestrais sempre falavam isso, faça o bem sem dizer a quem, Deus é que, né? Por que o pessoal fala assim, Deus te pague, né? Exatamente, não é aquilo que está recebendo, é alguém que vai fazer aquilo. Né? Ou seja, você, um gerente meu sempre falava isso, preste atenção no seguinte, você está sempre sendo observado o tempo todo o tempo. Só que você não sabe. É exatamente essa questão. Né? Ou seja, você está ali no ecossistema virtualizado, né? Através de Telegram, tablet, aquele negócio todo, a pessoa te percebe e aí assim, pô, vou falar com esse cara aí. Né? E assim a gente vai. Oi. Vou interromper aí, mas se você puder só passar essa parte final para a gente poder discutir, porque está quase 9 horas. Eu vou falar agora do Forest. Ainda vai levar uns 5, 10 minutinhos só e aí a gente vai. E aí a gente chega aqui, né? No The Forest. E aí
tudo isso que eu falei é só para a gente entender esse desenho aí, né? Onde é a condensação, e eu acho que eles foram muito felizes com isso, né? Eu acho que o Max deu uma bala de prata nessa questão, né? E eu fico muito feliz, né, que ele tenha conseguido chegar nesse ponto e trazer isso para que eu pudesse hoje ter navegado por toda essa caminhada e poder entender com clareza o que está aqui nesse diagrama, né? Então, vocês veem aqui o exemplo de tudo aquilo que eu acabei de falar. Esse encerramento vai ser tão fácil porque a gente já falou 40 minutos de todo o contexto. Agora é só ver as figurinhas, né? Então, você vê lá, você tem o círculo central, né? Esse círculo tem os círculos secundários, que é o polinizador, né? Do propósito e da abundância, né? Cada um com as suas características. E o círculo aí, que eu acho que é a sacada, é o círculo de cuida de quem cuida. É onde eles trabalham essa questão das constelações. Eles usam as constelações internas, né, nos círculos internos, para justamente você poder conversar, para você poder colocar em ordem, você conseguir achar o equilíbrio para você tratar. Porque se você se gerir, se você se autoconhecer, né, você vai respeitar mais o outro, né? Você vai respeitar mais a outra pessoa. E aí diminui essa questão dos conflitos e das indiferenças, né? E eu acho que eu acredito piamente que essa é a bala de prata e que eles acharam. Daqui a pouco pode não ser mais, porque vai emergir outras coisas, né? E aí, disso aí, vem as squads, né? A Datize, ela faz o squad link. O squad link é o quê? É o que liga o círculo central a todas as outras ações que estão em andamento, né? Ela também é responsável por isso lá, né? Tem a legendinha ali, para vocês verem depois, mas ela que faz isso. Então, ela faz essa coligação, né, entre os squads. E o que são os squads? É a autogestão, é a complexidade, é a questão... São os projetos, né? Vamos dizer assim, são os projetos que estão sendo trabalhados. Numa segunda espiral, você tem o backlog, vamos dizer assim, né? Aqueles que estão para entrar na fila de execução, né? E mais para frente, os projetos futuros, né? E aí você tem os membros, né? Tem as pessoas que interagem, você pode fazer parte mais de um círculo, você pode ter mais de um papel, você pode ser apenas colaborador em várias coisas, né? E aí, hoje, o The Forest é uma rede, pelo que eu entendi, me perdoe, Max, depois a Datize corrige a gente, o Max também. Mas tem 46 integrantes, 46 nós que trabalham nisso. E tudo bem você está fazendo isso e você está tocando as outras coisas também, né? Porque eu posso estar aqui por propósito, mas eu tenho que pagar minha conta de água, minha conta de luz, e eu tenho um outro projeto, ou eu posso, né? Você está o exemplo aqui do Sérgio, que é funcionário público, mas está aqui também, que está fazendo, isso não impede. E por todos sermos iguais, não tem diferença nesse contexto. Todos estamos juntos, mas ele está fazendo a diferença. Ele é um nó, ele sou eu, né? Então, é isso que as pessoas têm que interiorizar nesse contexto. E aí você pode participar disso. Então, que legal. Eu não tenho, né? Essa palavra não existe nesse contexto, mas eu não tenho inveja, eu fico feliz pela abundância, eu fico ao contrário, eu fico agoniado em pensar assim, como é que eu posso ajudar o Estevão com blockchain? Né? O que será que ele está precisando? Né? Estevão, você está precisando de alguma coisa? Que eu quero te ajudar, cara. Que o que você está fazendo é legal demais. Né? O que você acha que eu posso te ajudar? Uma tarefa mais burocrática para você poder pensar melhor, para você ganhar tempo, para você. É isso, essa que é a abundância dessa relação.
E isso, na minha visão, é o The Forest, e na minha visão é como a gente tem que fazer a governança e como a gente tem que caminhar para chegar nesse nível de consciência para a gente poder trabalhar tudo isso, né? Então, eu tinha previsto fazer isso aí em 1 hora, para a gente ficar discutindo meia hora, mas como a gente teve esse atraso inicial, mas eu espero não ter deixado de dar a informação da melhor forma, mas é óbvio que isso aqui é só um índice, né? E um alinhamento para que a gente possa dissecar tudo isso aí, e aí passo a palavra para a gente aproveitar aí o tempo que o Alberto der para a gente aí poder falar, para a gente poder concluir e dar encerramento aos trabalhos e cumprir a missão de nossa hoje, que é justamente de botar todo mundo nesse mesmo nivelamento do que é necessário para se fazer a governança e desses conceitos que tem que estar intrínseco na nossa mente, no nosso corpo e no nosso coração. Alberto, fica à vontade aí. Agora é de vocês, que eu já falei bastante, né? Mas você já sabe que eu falo muito mesmo, então é assim mesmo. Obrigado pela apresentação. Muito rica, né, de propostas para governança das cidades, né, e das organizações, e das comunidades, dos coletivos em geral. Em vários momentos, tem muitas coisas que eu queria comentar, mas eu não tem alguns pontos que são chave aqui, mas eu também quero abrir a palavra para todo mundo participar. Mas voltou a questão que você falou por último agora, que é uma questão que eu acho que precisa amadurecer nas redes, é essa questão da rede ser autossustentável, né? Ela não pode ser só coisa que você faz no final de semana quando você está no seu hobby, né? Ela tem que ser autossustentável e nesses papéis que ela tem, esses projetos que ela tem que ser rentável, ela tem que ser próspera, como o Oswaldo falava. Mas é uma prosperidade multimoeda, ela não é só focada na prosperidade financeira, mas ela também precisa ter suporte financeiro, porque senão a gente não consegue comprar uma licença de um software, né? Então, assim, a gente precisa ter uma formalização não só financeira, mas também jurídica, né? E eu lembro do Max falando das redes que ele já participou e ele comentando sobre a questão dos CNPJs, cada pessoa ter seu CNPJ. Então, acho que a gente está falando de vários níveis de maturidade, né, de rede, certo? Perfeito. Maturidade organizacional, tomar decisão, maturidade financeira, multimoeda, criativa, né, colaborativa, são várias dimensões, né, são tantas, né, que enriquece a rede, né. Mas eu achei muito legal esses modelos que foram apresentados. Até tem um desafio aí também que eu acho que você deve estar, por ter feito essa apresentação, deve estar se perguntando, é como juntar as metodologias de projeto, como a Ágil, como Scrum, né, nesse mundo de rede colaborativa. Como a gente faz um projeto usando essas metodologias de projeto, né, Design Thinking, Ágil, nesse contexto de rede, quando as pessoas se encontram, eu vejo a rede como uma coisa fantástica, abundante, mas ela é muito volátil, né? Ela é muito volátil, as pessoas uma hora estão, outra hora não estão. O engajamento, às vezes, ele não acontece da mesma forma que no outro tipo de organização. Então, acho que é um desafio a gente trabalhar a maturidade da rede para que ela possa engajar em tarefas mais complexas, né? Certo? Porque troca de conhecimento, as redes funcionam perfeito, assim, eu não vejo outro mecanismo muito melhor do que um congresso. Mas e daí, para fazer um projeto junto, a muitas mãos, sabe? Eu vejo que tem redes que estão muito mais maduras nisso, né? Você falou de organizações que curam, né? Redes que curam, cidades que curam. Eu falei da outra vez, no outro evento, né, que eu dei uma palhinha sobre o que eu estava pensando para o futuro da governança, né? Curam, valorizam a mudança de mindset, né? Trabalham na mudança de mindset, trabalham na questão cultural, como o Sérgio colocou várias vezes, né?
já nas falas dele, o engajamento do cidadão, a mudança cultural, né? A questão cultural, eu acho que é fantástica a gente falar, porque eu vejo nas redes as pessoas que já estão com outro mindset, sabe? Mas como que a gente traz as pessoas que não estão com esse mindset para as redes? Eu acho que é uma questão interessante. Todo mundo que está trabalhando nas redes já tem vários motivos que levam a esse amadurecimento de pensamento, né? De enxergar esse mindset. Mas e as pessoas que não estão, que estão presas nos outros modelos de liderança, né? Presas nos outros modelos de organização? Como é que a gente poderia engajar essas pessoas e mostrar o que são as redes e construir junto, né? Então tem muitos pontos que eu queria falar aqui, mas assim alguns são esses que eu acho que são muito importantes para amadurecer esse processo das redes de redes também. O Marx fala sobre isso. Sérgio, vai lá, eu já falei o que eu queria dizer. O Sérgio, tá mudo o seu telefone, o seu microfone. Mas, Alberto, mas isso aí a gente ainda vai discutir muito exatamente por essa questão da maturidade, né? A gente tem que descobrir a maturidade. E é uma coisa que a gente sempre conversou também. Não adianta você estar com o pé lá e cá. 1 hora é software handover, né? Ou seja, ou você faz o handover ou você não faz. 1 hora você tem que ir. Tu não vai ficar dos dois lados. 1 hora você tem que ir e vai tropeçar e vai fazer a migração, né? Mas aí as redes, para isso as redes têm que ser sustentáveis, né? Elas têm que dar a condição de você viver numa rede. Você não pode depender de outras organizações. Você pode trabalhar em muitas organizações, esse é o futuro do trabalho, deve ser assim, né? Muitas redes, muitas organizações simultaneamente, né? Esse negócio de você ficar numa única organização foge, é um modelo escasso, né? O modelo de trabalho futuro é um modelo abundante que você está em muitas frentes ao mesmo tempo, explorando a abundância, consome uma energia infinita, né? Nós já falamos também sobre isso aqui, mas aí fica a questão, né? Eu preciso pagar as contas no final do mês. Então... Eu poderia falar rapidamente sobre isso também. Eu assisti a apresentação do The Forest, mas tive que sair porque eu tinha uma reunião de conselho aqui de desenvolvimento em Maricá. Mas teve uma parte que o Marx ele fala sobre isso. Eles começaram a rede, né, sem compromissos financeiros entre eles e coisa e tal, mas chegou no momento que eles param. Quem é que está dentro, quem é que está fora, e aí esse grupo começa já a prestar serviço para fora. É uma linha. Eu já tenho assim um processo que é muito mais difícil do que esse. Que, na realidade, é você pegar algum CNPJ que já tem o seu sustento e transformar esse CNPJ nesse modelo. Aí você já começa com sustento. Né? Isso me lembra uma discussão que eu tive aqui sobre lei de inovação, que aí a menina do controle vira e fala assim, não, mas eu tenho que adaptar essa lei às normativas internas. Não, sua louca. É o contrário. Você tem que inverter o processo. Adaptar a sua empresa à nova lei, não o contrário. Né? E aí você tem essas duas coisas. Quem tem a disponibilidade para poder ter o seu emprego e colaborando até a coisa ficar firme, e você mudar a cabeça dentro de um CNPJ já. Eu tenho um exemplo que eu falei lá na reunião, que na cultura a gente trabalhava com roda. Na parte da manhã eu não era secretário, eu era mais um dentro da secretaria. Essas rodas levavam de 10 minutos, né? De 10 minutos a manhã inteira de conversação. E a gente começava falando sobre a vida, sobre o futebol, a novela, o jornal, a política, e depois entrava no trabalho mesmo. E alguém apresentava uma ideia, essa ideia ia sendo discutida por várias pessoas e, no final, saiu o projeto. Saía pelo consenso. Depois ia crescendo e saía no consenso. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, é fácil de trabalhar assim. Né? Você tem problemas, tem sempre aquela pessoa que gosta de ser mandada, gosta de levar chicotada, e você trazer a pessoa para o grupo, ela estranha. Isso aconteceu lá na cultura. Depois que se molda, aí também não quer voltar atrás, não.
Chicotada Exatamente. nunca mais quer receber, nunca vai cair para frente. As Como pessoas pensam fazer muito na isso que escassez. é complicado mesmo. É você pegar uma empresa que está arraigada e quebrar isso dentro dessa empresa. Eu li um artigo sobre isso, que falava exatamente sobre como fazer esse processo. E a dica que o cara dava é você pegar um departamento, É só de um por um. começar por ele e fazer com que ali se aprenda, né? Se amadureça. Qual deve ser a rede? Qual que é o sistema, a organização, né? Para para essa instituição. Ele vai emergir, né? Como uma coisa orgânica, auto-organizada para aquela instituição. Cada organização, cada coletivo é Vai único, ser uma então vai coisa emergir, diferente. né? Mas tem que ter um pedacinho que tem que ter essa liberdade, né? Esse pedacinho aqui tem a liberdade de criar e ele pode seguir novos modelos. E aí, ali dentro é quase como uma carta branca, ó. A partir de agora, esse departamento aqui, ele pode E aí pensar vai diferente. contaminando, né? Ele Você vai vai contaminando contaminando. ao É ponto que ele implantar humanização no local de trabalho. Tenta implantar numa coisa tradicional. Como é que você vai implantar os 5 S's? Mas é a questão da Uma cultura, né? confusão. O Mas cara depois só que você pensa na quebra escassez. isso, Exatamente. aí Porque todo se mundo você não pensar em Bem, abundância e não usar todos esses conceitos, não vira, não tem como. só para encerrar a roda, a coisa foi ficando tão famosa que vinha gente de fora da secretaria, ligado ou não à prefeitura, às vezes amigo, para participar da roda e ir embora depois. E Uhum, opinava, e às vezes a opinião entrava no projeto. claro. Funcionava maravilhosamente bem isso. Essa é uma parte que eu tenho muito saudade da cultura, foi essa roda que a gente fazia. Na ciência Mas e na tecnologia já tecnologia não deu, pode mas ser foi... também. pô, Hein? É aplicável em qualquer ambiente, pô. Qualquer ambiente. O café, bem, eu posso dar uma palavrinha? Claro. sim. Fale, Margarida. Sobre o último assunto que o Jorge mencionou, sobre a tecnologia, a importância realmente na vida das pessoas, né, as transformações, e que realmente hoje, se você não tiver noção, você não tiver acesso a ela, você está fora do mercado. E as pessoas que realmente não têm acesso, ou não têm nem o que comer, onde morar, e o que a gente faz? O que acontece com elas? Essa dificuldade desse acesso a essa tecnologia. Reunião de É, quarta-feira que vem. Reunião Não, básica. porque é um problema sério, e tanto que hoje em dia a gente está tendo problema na área da educação das crianças, das famílias carentes terem acesso à internet para pelo menos a criança ter aula online. Agora você imagina se você tendo que se sustentar, você, né, dificuldade, você tem acesso a praticamente tudo, e você tem, como que você vai ter um acesso a uma tecnologia, ter um Wi-Fi em casa, ou você tem um Wi-Fi ou você come, é muito complicado, né? Isso é um assunto assim muito dinâmico, né? eu assisti uma palestra da Ana, que é embaixadora da Singular University no Sul, se eu não me engano. Eu E ela falou exatamente isso. eu vou mandar o link para. Eu mandei o link para todo mundo. Eu botei, inclusive, lá É, na secretaria o link da palestra da Ana. e ela, Eu não é vi. exatamente isso. Cara, como é que tu vai exigir que o cara lave a mão se o cara não tem saneamento básico? É isso aí. É muito hipócrita o É negócio. muita hipocrisia. A gente Fica em vive. casa. Tem gente que não tem nem onde morar. Fica em É, casa. pô, fica dentro de Gente, casa. O Então, cara é rico, me dá uma casa. me dá Tipo uma assim, casa. E tipo assim, Na Índia, as pessoas que não têm casa, elas tiveram que sair das grandes cidades e foram morar em cima das árvores, para vocês terem uma ideia. então, é complicado, né? Muito complexo isso, porque você oferecer, falar que. E as pessoas estão sendo excluídas, vai havendo aquela exclusão, né? Aos poucos as pessoas vão se coagindo. mas vou te dizer, Então, Margarete, se você olhar pelo lado da abundância, né, que ela vai trazer isso não é discurso não, isso é prática porque eu vejo as pessoas fazendo. Você vai achar esses recursos. O problema é que às vezes as pessoas não têm essa predisposição, não têm esse propósito em
querer realizar o mas eu acho que é falta de educação, cultura, conhecimento mesmo, entendeu? Porque falta muito. Eu acredito muito na educação, entendeu? Quando você passa conhecimento, você consegue trabalhar melhor, a pessoa entende, né? Então, quando você começa a tirar isso das pessoas, as pessoas automaticamente vão se excluindo. Eu não tenho direito a isso. Ou então, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito. Não sei. Toca nesses assuntos. A Ana coloca, né, quando ela fala da abundância, né? Não, traz abundância, mas a teoria econômica é da escassez. Quanto menos, mais caro. Né? Aí o conflito está todo aí. E aí tem muita discussão para fazer isso mesmo. Diamante, falando que a maior parte das coisas vão ser desmonetizadas, né? Com a evolução dessas novas economias que vão emergir, elas vão transformar tudo em commodity a preço muito baixo. Então, educação é uma das coisas. Então, eu torço para que a abundância e a redução do custo das tecnologias e do acesso faça isso que está faltando, sabe? Preencha esse gap de infraestrutura mesmo básica. Por exemplo, a gente vai falar de Basic Income na outra semana. Basic Connectivity, né? Você poderia ter, a gente tem, como o Sérgio falou, nós temos um recurso que se gasta com ração de cachorro, dá para fazer coisas, mas assim, a cultura nossa, como sociedade, a gente precisa valorizar certas coisas. Uma delas seria, por exemplo, uma conectividade básica para todo mundo. Todo mundo. Então, assim, como que a gente viabiliza isso, né? Com o modelo certo, acho que tudo se viabiliza. Isso que eu tirei da fala do Sérgio, sabe? Com o modelo certo, as coisas se viabilizam naturalmente, né? Com mudança de mindset. Particularmente, eu tenho aqui a esperança de, no próximo governo, botar os 80 pontos de Wi-Fi gratuito na cidade, para depois botar na iluminação inteligente e ficar todas as ruas. Né? Sim, tem muita briga ainda. Mas será que isso vai resolver o problema das pessoas que não têm acesso? Não, apesar que hoje em dia... Aqui em Maricá, hoje em dia ficou mais barato, né? Aqui em Maricá tem uma situação, por exemplo, no governo passado, no primeiro governo do Washington, ele distribuiu mais de 20 mil tablets para os estudantes da rede municipal. É isso que eu ia falar, o custo caiu, né? Só que distribuiu, mas aí quando eu levantei, não fazia nem parte do governo nessa época, não, nem pensava em vir fazer parte, mas eu fui junto, partido, tudo bonitinho. Aí eu falei, vem cá, mas vocês estão discutindo o conteúdo? Exatamente. Morreu, os tablets foram para o lixo. Vocês já viram falar nas vovós do Mitra? Pois é. Não. Já ouviu falar? Vovós do Mitra? Vovós do Mitra é um projeto internacional, é de um indiano. O que ele faz? Hoje ele é um professor catedrático lá da Universidade da Inglaterra. E ele faz o seguinte, as pessoas doam um tempo, o que ela quiser, né? Para poder ensinar crianças africanas, indianas, brasileiras, crianças do mundo inteiro, de vários projetos. No Brasil até não tem. Então, o que acontece? É isso aí que você está falando, o conteúdo, né? Eles criaram uma rede de voluntários, isso é no mundo inteiro, né? De professores, profissionais, enfim, de toda forma, e que você doa uma parte do seu tempo ensinando as crianças, por exemplo, de uma comunidade pobre, que tem o acesso ao tablet que colocou, né? Mas ela ensina de uma forma assim, por exemplo, uma pessoa que quer colaborar, mas não tem tanto conhecimento técnico. Ela pode, por exemplo, colaborar incentivando a pessoa. Olha, tenta isso agora, tenta aquilo e tal. E tem pessoas técnicas também, né? Então, se chama Vovós do Mitra, do Mitra, né? Que é o indiano que bolou esse grupo aí. Isso aí funciona, já tem alguns anos, né? Então, existem iniciativas dessas. Por exemplo, o Rio na Cidade poderia ser um hub para incentivar coisas desse porte, por exemplo, sei lá, viajando aqui, colocando. Não, mas faz todo sentido, não é viagem, não. É propósito. E a gente tem o vovô do Renascidade, né? Usa ele. Exato. Quem fez coisa parecida com isso foi o Calas, né? O Calas fez exatamente ele isso. Ele fez. Ele tem. Então, tem coisa parecida, legal, né? É por aí mesmo.
Gente, Bom, então aqui, ó, senhores, vou deixar não, as referências aqui. Alberto já tem, quando ele publicar, ele bota um link lá no, no YouTube, Alberto, se puder, para o pessoal baixar a apresentação, se quiser ver, que a gente está vai gravar gravando, as os referências links. estão gravadas. Não, mas aí para tu acessar, né, para digitar Não, isso aí é um inferno, né? Não dá, né? não, bota a apresentação no coisa. Isso eu falei. Tá? Jorge, obrigado aí, cara, de Ai, compartilhar o gente. conhecimento, hein? Foi muito bom, cara. Muito Não, que obrigado. isso, Estevam. Eu que agradeço. É o mínimo de retribuição por tudo que eu sempre recebi de vocês e que a gente vai crescendo junto nessa espiral aí, com certeza. Beleza, tamo junto. Sérgio, Não. Antônio, Alberto, Margarete, um abraço para vocês aí que eu tô indo dar aula, tá? Beijo Valeu. para Vai lá, camarada. todos. Obrigado. Tchau, Abração. tchau. Deixa eu Beleza. encerrar para ela poder salvar e eu te mandar, né? Isso. Eu Senão também vamos vou repetir o... Deixa eu dar o end aqui, então. Gente, então Tchauzinho, gratidão gente. aí. Obrigado. Beijo, Fique com beijo. Deus. Espero que tenha contribuído aí. E, gente, é isso aí. Isso aí é só o fim da meada, porque tem muito esses pontos aí que você anotou, Alberto. Vamos falar, Sérgio. É só para a gente botar todo mundo no mesmo alinhamento para a gente seguir, porque é muita coisa para fazer mesmo, não tem jeito. Só fazer um comentário. Eu acho que a carta de intenções do Renacidade, ele é um V0 do V0, é um início muito ainda prematuro. E uma hora espero que a gente atinja um nível de maturidade da rede, que a gente possa ter um modelo tão claro quanto do The Forest, né? Acho que a gente está evoluindo para isso, né? Estamos aprendendo com outras redes também. Mas eu acho que a gente conseguir desenhar, né? Aquele negócio, entender o que é que eu desenho. Se você conseguir desenhar, tá maturo, né? Ao ponto de poder dizer, ó, isso aqui é o Renacidade, né? Nossa rede é assim, né? Funciona assim, tem esses círculos, né? Tem esses squares, tem esses valores, né? Acho que valores, propósitos, planos, né? Então, assim, tudo construído em conjunto, né? Como está escrito aí, né? Reinvente as cidades de forma criativa, inteligente, colaborativa e humana. Né? Então, Pô, show! isso aí. Ainda bem que está boa. gravado, né? Que Tá se mandar gravado. repetir 3 vezes, esquece, não tem como, né? É inspiração, não tem jeito. Assim, a carta de intenções do Renacidade, eu ainda vou, se o grupo entender que é interessante, eu vou fazer uma apresentação, vou preparar uma apresentação. Isso. Claro. Intenções do Renacidade, eu acho que é uma coisa que algumas pessoas já pediram, né? Mas fazer uma apresentação legal, assim, bem bolada, para mostrar qual, afinal, é o nosso ponto de maturidade, porque a gente está amadurecendo, acho que é um processo constante. A gente falou da outra vez, né? A transformação, ela é constante. Imagina uma lagarta que vai virar borboleta, a metamorfose, perdão, a metamorfose que a gente precisa para o Renacidade é uma metamorfose constante, né? Ela é uma lagarta que sempre vira borboleta, né? Uma borboleta que vira outra coisa. E ela é constante. A mudança é constante, de mindset, de modelo. A gente tem que ter tem que ter um círculo focado na mudança constante. O tempo todo avaliando o modelo. O tempo todo avaliando papéis. O tempo todo avaliando os métodos, né? Método e tecnologia, né? Que é aquela fase final do Agile, né? Aquele rever o que passou e já vai mudando. E aí você começa a ver sentido em tudo isso que a gente falou hoje, né? Filosofia, a tecnologia, a metodologia do Ivan, né? Que é sensacional, né? A experiência absurda de metodologia e tecnologia, convergência. Então você tem que ter um modelo que favoreça a mudança constante, né? Uma mudança de mindset, de cultura, de trabalho, isso constantemente. É um modelo que deixa você sempre incomodado. E aí você sempre tenta mudar. Mas, depois que vocês reverem o material e ver, eu vou colocar aqui no grupo também já para adiantar, você vai vendo que essas fichas vão começar a cair. E aí você começa a ter clarividência dessas interações e dessas movimentações, e aí a gente começa, mas isso aqui a gente já pode fazer, isso aqui ainda não dá, e aí é o que o Alberto está falando, aí a gente começa a aumentar o nível de maturidade e vai criando exponencialização e vai criando corpo, né?
Porque também não é só modelo, né? A gente tem que fazer coisas práticas, né? Claro, tem que praticar. Então, nesse sentido, eu trabalhei a semana no feriado, que sexta-feira passada foi feriado em Santa Rita de Sapucaí. Eu trabalhei correndo na cidade aqui no Trello e na plataforma Rei Summit, né? Dei uma estudada, mexi um pouco, né? Então, assim, a gente vai ter que operacionalizar também as coisas, começar a colocar... A questão do Trello. Criar, né, de forma mais formal, né, as estruturas do movimento do coletivo, né? Eu acho que deixar os papéis mais claros, desenhar esses papéis. Isso, porque senão a gente vai ficar só nos bate-papos, né? Aí eu acho que é complicado, né? Não, com certeza. A gente tem que ter o bate-papo, mas a gente tem que ter outros momentos, né? Sim, sim. Tem que ter o resultado do bate-papo. Isso. Sim. E já está ficando pequeno, né? Por isso que eu concordo muito com o que o Roberto está falando, é que isso mostra que a gente está amadurecendo, tá? Quando você começa a sentir a necessidade, é porque aquilo ali, né? Você já venceu uma etapa, que já rodou. Então, incomodou. Incomodou, é isso aí, né? Então, a gente vai seguindo aí com resiliência e determinação, com propósito e com muita intenção para que tudo isso dê certo, né? Com certeza. Bom, agradeço a presença de todo mundo. Obrigado. Eu que agradeço a todo mundo por ter paciência de ouvir aí. Beijos. Ótimo, boa noite. Adorei estar com vocês e até a próxima. A próxima estaremos juntos. É isso aí. Aprender mais um pouquinho. E traga outros que quiser também. Sim, certeza. Tudo bem. Fala com Mesquita. Não, é falar com você mesmo. Larga ele. Vocês. É contigo mesmo. Não joga na conta dele, não, que essa fatura é tua. Minha, tadinha de mim. Você fala assim, tem uns caras malucos que falam uns negócios, mas é legal. Vamos lá para você ver, que é bacana pra caramba. Vou chamar a Marcela para participar. Você não falou com ela? Eu pensei que tu mandei tivesse falado. Mandei para todo mundo, né? Eles aqui não foram, mas vou dar um toque nela. Eu vou falar com a Marcela. A Marcela ia gostar. O pé do ouvido, né? Se não tiver o pé do ouvido, não vai. Agora tá gente, beijo para vocês e até a próxima, tá? Encerrando a gravação agora, hein? Falou, depois você me manda que eu subo para o YouTube, ou se você quiser subir também, eu te passo a senha do YouTube do... Se quiser, eu subo, não tem problema. Senão eu te mando o link. Porra, não sai não. Se quiser fazer como fez da outra vez, a gente faz também. Tá. Ele passa o link, eu baixo e subo. Perfeito. Então vai lá, gente. Valeu. Até a próxima. Fica com Deus.